Overlord, volume 1, capítulo 1, parte 3. Vilarejo Carne. Localizado na fronteira do reino com o Império, perto da ponta sul da cordilheira Azelerícia, do lado de fora de um pedaço de floresta chamado de Grande Floresta de Tob. Para uma vila de fronteira do reino Reistase, sua população era normal, 120 almas distribuídas entre 25 famílias. A vila vivia dos recursos da floresta e da agricultura. Além de médicos e herbalistas que vinham coletar ervas, os únicos visitantes da vila eram os cobradores de impostos anuais. O tempo parecia parar para os poucos moradores desta vila. A vida na vila era muito agitada, mesmo nas primeiras horas da manhã. As vilas não possuíam a iluminação mágica do feitiço Continual Light, que podia ser encontrado nas cidades. Então os moradores acordavam com o sol e trabalhavam duro o dia todo até o sol se pôr. A primeira coisa que Henry Emmott fazia depois de acordar bem cedo pela manhã era carregar água do poço próximo. Transportar água era trabalho das mulheres, e quando ela terminava de encher o grande tanque de água de sua casa, essa tarefa estava completa. A essa altura, sua mãe já teria preparado o café da manhã para sua família de 4 pessoas. O café da manhã era mingau de cevada ou trigo, assim como vegetais cozidos. Às vezes, eles também comiam frutas secas. Depois do café da manhã, ela cuidava dos campos com seus pais. Sua irmã de 10 anos ia para a floresta para coletar lenha ou ajudar no trabalho de campo. Quando o sino no meio da vila, a praça da vila, tocava para sinalizar o meio-dia, todos paravam para almoçar. O almoço era pão preto assado vários dias antes, assim como sopa com um pouco de carne seca desfiada polvilhada sobre a refeição. O trabalho de campo era retomado após o almoço, e quando o sol se punha, eles voltavam para casa para jantar. No jantar, eles comiam o mesmo pão preto que comiam no almoço, assim como sopa de feijão. Se os caçadores da vila conseguissem capturar alguma presa, eles poderiam conseguir um pouco de carne para acompanhar o jantar. Após a janta, a família se reunia em volta da luz da lareira para cuidar das tarefas domésticas, como consertar roupas gastas ou danificadas, e iam dormir por volta das 8. A garota, Henry Emmott, nasceu há 16 anos e se tornou parte da vila desde então. Ela viveu esses dias por toda a sua vida, mas em seu coração se perguntava por quanto mais tempo esses dias imutáveis continuariam. O dia de hoje não fora diferente de nenhum outro. Depois de acordar, Henry foi até o poço para pegar água, e depois de encher seus baldes, ela precisaria de 3 viagens para encher o tanque de água de sua casa. Yoshi! Henry exclamou, arregaçando as mangas e expondo sua pele não bronzeada, que era pálida e se destacava. Longos anos de vida na fazenda garantiram que, embora seus braços parecessem finos e frágeis, eles eram na verdade muito fortes, com apenas uma pitada de músculos. Os baldes cheios eram muito pesados, mas Henry os ergueu como sempre fazia. Se os baldes fossem maiores, eu poderia fazer menos viagens. Isso não tornaria as coisas mais fáceis. Mas também, se eles fossem maiores, eu provavelmente não seria capaz de levantá-los, não é mesmo? Enquanto Henry pensava sobre essa questão em seu caminho de volta para casa, ela ouviu um som e se virou para olhar. Havia tensão no ar, e as sementes do medo começaram a brotar em seu coração. Seus ouvidos pareciam captar algo como madeira sendo quebrada. E depois disso... Ah! Um grito? Parecia um pássaro sendo estrangulado, mas não havia como ser o chamado de um pássaro. Um arrepio percorreu a espinha de Henry. Inacreditável. Devia ser algum tipo de engano. Isso não podia ser uma voz humana. Ela tentou apagar seu desconforto com esses pensamentos, e então eles desapareceram. Ela teve que correr para a fonte do grito, porque vinha da direção de sua casa. Henry jogou os baldes de água de lado. Ela não conseguiria correr enquanto carregava aquele fardo pesado. Embora ela quase tenha tropeçado em sua saia longa, ela conseguiu manter o equilíbrio por um golpe de sorte. O som ecoou pelo ar mais uma vez. O coração de Henry deu um pulo em seu peito. Não havia engano sobre isso. Era com certeza um grito humano. Ela correu, correu e correu. Henry não conseguia se lembrar de ter ido mais rápido do que isso em sua vida. Ela estava correndo tão rápido que suas pernas estavam prestes a se enroscar. Relinchos de cavalos, gritos de pessoas e berros desesperados. Esses sons estavam se tornando cada vez mais claros. À distância, Henry podia ver um homem desconhecido em armadura balançando sua espada na direção de um aldeão. O aldeão caiu no chão com um uivo de dor, como uma marionete cujas cordas foram cortadas, e um golpe rápido da espada lhe desferia um golpe fatal. Senhor Morgan! Não havia desconhecidos em uma pequena vila como esta. Todos eram tão próximos quanto parentes. Como tal, Henry sabia exatamente quem havia sido morto diante de seus olhos. O Sr. Morgan era um homem barulhento, mas agradável. Ele não tinha feito nada de errado e com certeza não merecia morrer dessa maneira. Henry queria parar, mas no final ela cerrou os dentes e continuou correndo.
A distância que parecia bastante próxima enquanto carregava água, agora parecia um trecho sem fim. Enquanto os sons de gritos e xingamentos chegavam aos seus ouvidos, ela finalmente viu sua casa diante dela. Pai, mãe, Nimo! Henry abriu a porta enquanto gritava por sua família. Ela encontrou 3 rostos familiares com olhares desconhecidos de medo. Eles estavam imóveis. No entanto, quando Henry abriu a porta e entrou, seus rostos se suavizaram, o medo substituído por alívio. Henry, você está bem? Seu pai a abraçou em seus braços fortes, que eram musculosos e resistentes por causa do trabalho do campo. Henry, você está bem? Os braços gentis de sua mãe a abraçaram. Ótimo, Henry voltou, então é melhor fugirmos também. A família Emmott estava em grave perigo. Eles ficaram em casa porque estavam preocupados em deixar Henry para trás e, portanto, perderam a melhor chance de escapar. A ameaça às suas vidas os alcançaria a qualquer momento. Enquanto ela pensava sobre esse medo, ele se tornou realidade. Assim que a família estava prestes a fugir, uma figura humana apareceu na porta da casa. O homem praticamente brilhava recortado pela luz do sol. Ele era um cavaleiro totalmente blindado, cuja couraça ostentava a insígnia do Império Baharut. Ele segurava uma espada longa na mão. O Império Baharut era vizinho do Reino Restase, e os dois travavam guerras frequentes um contra o outro. Até recentemente, as chamas da guerra estavam limitadas principalmente à região ao redor da cidade-fortaleza de Erantel, e não havia se espalhado para esta vila. No entanto, a vida tranquila que eles tinham desfrutado até agora terminava aqui. Henry podia sentir os olhos frios do homem sobre ela por entre as fendas de visão do seu capacete, como se ele estivesse contando quantas pessoas havia na família de Henry. Isso a deixou assustada. O cavaleiro apertou a manopla segurando sua espada e um som de rangido veio de onde o metal esfregava contra metal. E então, quando ele estava prestes a entrar na casa... Ah! Seu pai investiu contra o cavaleiro, derrubando-o para fora da porta e da casa com seu ímpeto. Apressem-se e corram! Desgraçado! Sangue escorria de um pequeno corte no rosto de seu pai. Ele deveria ter se machucado enquanto investia contra o cavaleiro. O pai de Henry estava rolando enquanto lutava com o cavaleiro no chão. O cavaleiro agarrou a mão do pai de Henry, que segurava uma faca, enquanto ele, por sua vez, impediu o cavaleiro de sacar sua espada curta. A visão de sangue no corpo de um dos membros de sua família fez a mente de Henry ficar branca. Ela hesitou entre ajudar seu pai ou continuar fugindo. Henry! Nimo! Os gritos de sua mãe fizeram Henry voltar aos seus sentidos, e quando ela olhou para a mãe, viu a mulher mais velha balançando a cabeça com uma expressão de partir o coração. Henry pegou a mão de sua irmãzinha e saiu correndo. Embora acometida de culpa e hesitação, ela decidiu correr o mais rápido possível para dentro da floresta. O som dos cavalos, gritos, xingamentos, metais colidindo e o cheiro de queimado vinha de todos os cantos do vilarejo. Estas situações entravam nas orelhas, olhos e nariz de Henry. De onde eles vinham? Henry desesperadamente lutava para descobrir enquanto corria. Ela não sabia se deveria correr até os limites do seu corpo ou se esconder no canto de uma casa. O medo ameaçava tomar todo o seu corpo entre as fortes batidas de seu coração. Isso não era causado apenas pela corrida, mas também pela sensação de segurar uma pequena mão que a dava motivação para correr. A mão de sua irmã. Sua mãe, que estava correndo na frente delas, de repente parou ao lado de uma esquina e se virou. Ela correu de volta, sinalizando para Henry correr na outra direção. Quando Henry percebeu o motivo de por que sua mãe faria uma coisa dessas, ela rapidamente apertou os lábios e sufocou o grito que estava prestes a dar. Ela pegou a mão de sua irmã e correu. Ela não queria permanecer neste lugar nem um momento a mais do que o necessário, pois estava com medo do que poderia vir.